Olá, eu sou Neuza e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dicas Úteis. E o vídeo de hoje não é apenas uma dica útil, mas sim uma utilidade pública. Isso mesmo, nós vamos falar sobre holding, mais especificamente holding patrimonial familiar. E para isso eu conto com a presença de dois excelentes professores, conhecedores do assunto. Estamos falando da professora Ellen Queiroz, que além de professora universitária, é contadora, e do advogado tributarista Paulo Pignataro, que também é professor universitário. E nós estamos aqui para falar hoje sobre o tema holding, e a gente começa fazendo um bate-papo, começando com a professora Ellen, perguntando: professora, o que é uma holding? A holding, ela foi criada para administrar empresas, outras empresas. Então era comum, e é ainda comum você abrir uma holding com a finalidade de administração de outras empresas, de outros CNPJs. E atualmente ela tem sido muito procurada para administrar bens da pessoa física, que popularmente é conhecida como holding patrimonial familiar. Inclusive, que também tem uma economia tributária muito interessante. Bom, então passemos aqui para o professor Paulo. Já engatando na resposta da professora Ellen, ela disse sobre uma economia tributária. De onde vem essa economia tributária? Por que uma holding pagaria menos impostos? Essa economia tributária, na verdade, ela existe quando comparamos os impostos, os tributos incidentes na holding, a transferência do patrimônio, quando comparado à transferência por herança. Então eu posso citar, por exemplo, o ITCMD, que é o imposto estadual que incide sobre doações. E eu posso também citar o ITBI, que é o imposto municipal, que ele incide sobre transações inter vivos. Então, por exemplo, na transferência como capital social deste patrimônio para a holding, então há uma isenção tributária, não há aplicação do ITBI sobre o valor da transferência. Então, dessa forma, a gente pode concluir que é muito mais vantajoso em termos patrimoniais, em termos tributários, a instituição de uma holding para gerir o patrimônio e até para a blindagem desse patrimônio, em virtude de algumas circunstâncias. Mas, professor, diante dessa explicação, qual é a fundamentação legal para essa isenção? Essas situações, elas estão previstas tanto no Código Civil quanto no Código Tributário. Então, elas estão amparadas legalmente e elas se fundamentam em tudo isso que a gente vem explicando. E trazendo tudo isso para a prática, como que isso é feito? É complicado abrir uma holding? Tem um custo muito alto? É tranquilo? Como que é feito? Então, como nós sempre costumamos falar, tanto no direito como na contabilidade, depende. Por quê? Porque, na verdade, a constituição de uma holding, ela é como qualquer outra empresa, constituição de qualquer outra empresa. Porém, como o professor Paulo explicou, há essa prerrogativa de ter que constituí-la com os bens da pessoa física para que haja toda essa isenção. Então, vai depender de quais municípios, quais municípios estão estabelecidos esse patrimônio, esses bens, e qual o entendimento em relação à isenção, inclusive, do ITBI, que é um desses tributos que o professor Paulo citou. Então, vai depender do valor desses bens, aonde eles estão estabelecidos, para que se determine realmente o custo dessa operação. Então, uma pergunta. Esse ITBI, ele é um tributo municipal? Exatamente. E isso vai variar de acordo com o município, se vai haver ou não a cobrança desse imposto na transferência desse imóvel? Na verdade, o município ele pode estabelecer na sua própria legislação alguns pré-requisitos para que, de fato, essa holding tenha essa isenção.
Certo. Nós estamos aqui em São José do Rio Preto. O que você me diria sobre o nosso município? Aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, a lei exige que, além da atividade de locação, administração de imóveis, tenha-se outras atividades comerciais ou de prestações de serviços que seja de pelo menos 51%, porque senão vai ser cobrado o ITBI da mesma forma. Então, no caso, você está querendo dizer que a atividade imobiliária dessa holding, ela tem que ser menor do que a outra atividade. Uma atividade tem que ter 51% a mais, pelo menos. Exatamente. E isso é tão sério que a prefeitura, o município, depois de um período, ela cobra a contabilidade dessa holding para comprovar que ela realmente pratica, exerce outras atividades nessa proporção que nós comentamos. Ah, entendi, professora. Mas, professor Paulo, então vamos supor que eu crio uma holding. Eu não pago imposto na transferência dos imóveis para essa holding? Boa pergunta, Nilson. Quando você constitui uma holding e transfere o patrimônio para essa holding, então você fica automaticamente isenta, vamos dizer assim, a não incidência do ITBI sobre a transferência. Tá? Então, como a professora Ellen ratificou, há algumas exigências do município que vai, inclusive, fiscalizar o andamento dos negócios para ver se essas exigências estão sendo cumpridas. Então, professores, muito obrigada. A participação de vocês para mim foi excelente. Eu precisaria até que a gente tivesse mais encontros como esse. E a gente então já deixa aqui um próximo marcado. É muito interessante, porque é um assunto muito interessante, muito extenso e que a gente precisa de pessoas como vocês para esclarecer. Eu que agradeço, Neuza, pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante na atualidade e me coloco à disposição caso alguém tenha dúvidas e queira entrar em contato através do nosso site ou pelo direct que vai estar lá na descrição do vídeo. Eu também agradeço, Nilson, por essa audiência tão qualificada e vou deixar também o meu direct do Instagram aqui na descrição do vídeo e muito obrigado. E é isso, pessoas. Eu conto com vocês para deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. E nós vamos buscar o conhecimento para vocês. Beijos e que Deus nos abençoe.